boa noite a todos, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, sua família, você que nos assiste. Acabamos agora o culto e já estamos aqui nesses 40 minutos aí que nós vamos falar sobre a nossa vida, sobre o livro. Na verdade, assim, o próprio Deus escolheu a palavra para deixar registrado sobre ele, sobre os profetas, sobre os seres humanos, sobre o que é guardar os seus mandamentos. Então a palavra ela vai ali passando de geração em geração. Então o livro, eu sei que um dia eu vou, mas os livros vão ficar. Não será só esse livro, Eu Não Matei Meu Pai, que é uma parte da minha história, mas como também outros livros virão. Então já tem cerca de 40 livros digitais, nem todos, está na plataforma Determine, nem todos esses livros vão se transformar em livros físicos. Para quem está nos acompanhando agora, Bispo, eu vou interromper o senhor, a nível mundo, né? Que a gente está para o mundo inteiro. Isso. A plataforma Determine, que você explicasse um pouco para as pessoas entenderem como acessar e buscar para poder também ter acesso ao livro. Existe o canal no YouTube, existe o Instagram e TikTok. A plataforma é onde a gente dá aulas semanais. E lá tem alguns livros que quem faz assinatura fica disponibilizado esses livros para as pessoas lerem. É um livro digital, livros digitais. Então tem lá vários temas maravilhosos e uma aula semanal exatamente sobre esse tema que acontece todas as segundas-feiras às 19 horas, o Determine Cast. E aqui o Aliança Cast, que é um programa da Igreja Aliança. Que dá continuidade depois que termina o culto, para que você possa entender, né? Do nada, né? Você tá ali, né, naquela unção e agora de repente aparece uma luz. Quem tá indo para casa, tela, né? Joga o YouTube, Aliança Sua Igreja, no celular, no carro, até chegar em casa, chegando em quem tá em casa também. E aí o YouTube é sensacional. E com certeza hoje, né, muitos seguidores aí também da minha plataforma tá acompanhando aqui desse podcast tão especial, né, que é o Aliança Casting. Mas, Bispo, eu queria perguntar ao senhor, como o senhor acredita que essa leitura ela pode curar feridas de relacionamento entre pais e filhos, né? Porque, na verdade, tem uma proposta especial o livro. Essa questão de o Senhor Jesus, ele diz que nos últimos tempos seria pai contra filho, filho contra pai. Eu vivi isso, eu já estava dentro dessa situação de ver esse tempo determinado do Senhor que ele falou nos últimos dias. E ali, há 30 anos atrás, eu estava nesse momento. Mais do que 30. Porque começou tudo ali 14, 15, 16, 17 anos em casa, onde meu pai, ele tentou tirar a vida da minha mãe. E aí, nisso, a gente era uma classe média alta, nunca tinha andado de transporte público, o melhor colégio da cidade, a gente estudava. E aí, quando minha mãe cometeu um grande erro, e eu chamo a atenção agora para todas as mães que estão nos ouvindo, que nunca passe os problemas de um casamento para um filho. Ela começou a passar esse problema, a convivência deles dois, para mim, que era o mais velho. Porque eram eu e mais duas. Então, 3 filhos, 2 mulheres, um homem. E ela amparou-se muito em mim, no homem, né? Eu fui crescendo e ela falando. E aí ficou na mente do meu pai, ficou evidente que eu queria o divórcio para separar os bens. Ter posse nos bens que ficaria para ela. Ele, como advogado, começou a jogar pesado sobre isso. E ele com mulheres na rua. E aí ela começou a contar coisas dizendo: meu pai é um monstro. Meu pai é um monstro, meu pai é um monstro. E ele começou a fazer coisas comigo também que eu fui fazendo. Nada justifica a minha atitude de querer pensar em tirar a vida dele por feitiçaria, que foi o que foi feito. Nada justifica. Nossa. Então, assim, Por isso que o título do livro é esse: Eu Não Matei Meu Pai, porque Jesus chegou. O Bispo, quando o senhor fala, você traz um tema como esse, o título do livro, né? Ele vem com esse mote que parece, na verdade, uma chamada de filme de Netflix. Isso, né? Então, assim, eu queria que o senhor trouxesse pra gente, assim, essa realidade de, assim, a ideia de trazer esse mote, né, que é o título do livro, com essa proposta, foi para chamar a atenção dessa forma ou porque realmente foi isso, de fato, que tem na leitura do livro, que vai levar os leitores a entenderem que isso ia acontecer de fato? Não, na verdade, as duas coisas. Sim. Porque a verdade, sintetizando em uma frase, o livro é isso aí: Eu não matei meu pai. E também o nome do livro, o título do livro é que chama a atenção. Antes das pessoas, você está na prateleira ali
numa rodoviária, numa livraria, num aeroporto, e você vê o livro lá numa banca de revista, numa livraria, você passa e fica olhando só o título. Aquele título já chama atenção para você ver a sinopse do livro ali atrás, a contracapa e tal. Aí eu vou comprar, eu vou adquirir. E justamente é para chamar atenção mesmo, para que as pessoas vejam o que Deus pode fazer. E depois de muito tempo que eu fui amadurecendo e observando, peraí, é muito forte esse nome? Não, porque quando eu li Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, já fala lá de um irmão que matou um irmão e de irmãos que tentaram matar José e venderam José porque um irmão não deixou que tirasse a vida dele. Então, problemas assim familiares, logo no início de tudo. Será que o Senhor Deus deixou ali para que a pessoa ao ler desistisse? Eu não quero nem contato mais com esse livro, porque é barra pesado que eu estou lendo aqui. Mas era a realidade. E isso há 3.000 anos atrás, você imagine que Jesus disse que isso iria acontecer. E aconteceu na minha família. Minha mãe foi me contando isso, meu pai barbarizando, foi perdendo a cabeça. Um advogado muito bem sucedido na cidade, sentava ali, Justiça do Trabalho, 8, saía meio-dia. Todas as audiências eram dele, alguns dias. De tanto cliente que ele tinha, bem sucedido. Mas ele praticava coisas, exatamente, depois eu fui entendendo também, que ele não achou do próprio pai, do meu avô. Meu avô colocava os irmãos para brigar entre si na hora do almoço. Meu avô faleceu, deixou a herança só para um. Nossa, eram quantos filhos? 6 filhos. Um só ficou com aquela fazenda que todos desejavam, a fazenda que ele vivia. Meu avô também foi bem sucedido, foi viúvo 4 vezes, um homem rigoroso, delegado, fazenda de cana-de-açúcar, então um homem bem sucedido na região de Santo Amaro, no estado da Bahia, São Francisco do Conde. E lá ele fazia os filhos brigarem entre eles. Então já era uma maldição que veio para o meu pai. E meu pai também. Hoje eu desejo que meu filho tenha o melhor do que eu. Ele dizia, não, você não vai ter isso não. E minha mãe queria me dar. Minha mãe ia me dar um carro, ele não deixou. Minha mãe me dá o carro. Então, assim, são muitas mágoas, né, que eu acredito que hoje o senhor traz como testemunho, né? Mágoas que explodiram daquele período ali. Porque quando eu me converto, 28 anos, eu passei 7 anos orando por ele. E por isso que o livro, assim, Eu Não Matei Meu Pai, porque ele morreu evangélico. Nossa. Meu pai aceitou Jesus. Então, realmente, você falou aí de um filme Netflix, e realmente é isso. Porque o Netflix hoje, ele passa filmes de todas as nações, não é aquele negócio só Hollywood, que eles escolhiam o tema e faziam um filme. Então, hoje a Netflix desenvolve situações... Pode me dar aqui? Providencia a cadeira aí para os convidados, para eles sentarem ali. A gente está com uma plateia aqui hoje, e aqui, né? É ao vivo. A gente fala tudo ao vivo, né? Corrige as coisas, tem que ser corrigidas. Então aí, o que é que acontece? Você vê hoje filmes coreanos, filmes indianos, filmes de todas as nações, que a própria Netflix pesquisa e tem muitos filmes de fatos reais, a maioria. Sim. Até séries de fatos reais. E isso me atraiu muito, filmes de fatos reais. É o que mais sempre me atrai. Dificilmente eu perco um tempo para assistir um filme de Superman, Homem-Aranha. Nunca gostei, desde jovem. Bispo, eu também busco muito essa questão de fatos reais para estar acompanhando, né? Para a gente estar assistindo, até porque eu gosto muito, quando se trata de fatos reais, a gente tem a oportunidade também de quem quer trazer um filme com a proposta gospel, né? Então a gente vê também inserido ali a palavra da Bíblia. E assim, quando o senhor traz esse tema desse livro, eu comentei sobre Netflix, para você que está chegando agora ao vivo, que está aí no carro, indo para casa, acompanhando a gente. Nós estamos aqui, olha, com o bispo Augusto Sá Barreto, ele que está falando um pouco sobre esse livro, né? Que é o grande lançamento, vai acontecer no dia 1º, já estou adiantando aqui. Nem a sinopse do livro eu li. Então, assim, eu estou como você que está aí do outro lado, curiosa, ansiosa, para saber o que tem nesse livro. Mas, assim, bispo, em cada parte que você traz um pouco relatando a realidade, né, do seu convívio familiar, com seu pai, com sua mãe, o senhor traz também uma reflexão bíblica dentro do livro? Isso. No início, até que não, para justamente as pessoas chegarem até o final do livro. Sim. No final que eu venho e declaro qual Deus é, né? O Deus que me livrou, o Deus que fez tudo isso, o Deus que permitiu que eu me convertesse e tirasse aquelas ideias da minha cabeça. Falo também, esse livro foi roteirizado assim por escritoras e por uma editora lá em São Paulo, que me deram todo o know-how do que falar e o que não falar, para não gerar problemas judiciais. Então, praticamente, eu cito o nome de 4 pessoas,
minha mãe, minhas duas irmãs, meu pai. Não cito o nome de ninguém. Falo assim, a questão das religiões, eu falo religiões ocultistas, sempre assim, sem dar o nome da religião em si. Sim. Mas naquela religião... Até por um respeito e um ética, respeito, né, ética, bispo? mas ali em uma das consultas foi sugerido isso, que tirasse a vida de meu pai de maneira fazendo trabalho Nossa. espiritual. Então foi assim que foi feito. E eu conheci esse meio aí de perto, vi que esse meio existe antes de ler a Bíblia. Antes de ler a Bíblia eu já sabia que essas entidades existem. Bispo, para quem tá chegando agora, né, conhecendo um pouco da trajetória do senhor como igreja, eu acredito que tem muitas pessoas que estão aqui que são pessoas que são membros da igreja. Mas aquelas pessoas que não são, né, e que têm acompanhado as suas entregas, né, vou falar suas entregas com base na palavra de Deus, que o senhor prega muito a questão da prosperidade, da fé, da mudança e a credibilidade para a gente acreditar um pouco mais na verdade, nos milagres, né? É porque, assim, na verdade, as pessoas alcançam a salvação, Levantar um pouquinho minha cadeira que estou sumindo aí para vocês, né? alcançam a salvação por um motivo. Normalmente, quando a pessoa vai a uma igreja, vai a um culto na residência, um culto no lar, que aqui na igreja nós chamamos grupos de amizades, mas tem muitas igrejas que chamam de células. Então, pode ser em qualquer lugar que tenha o evangelho está sendo pregado, a pessoa chega com uma dor. Verdade. Eu cheguei na dor financeira. Eu tinha perdido tudo. Eu tinha uma fábrica, 22 funcionários, no plano Collor, na época de 93, 94, que foi na época da minha conversão. E muitos empresários na época cometeram suicídio com aquele plano, o plano Collor. E Que quem não lembra, congelou né? o dinheiro de todo mundo, nas contas bancárias e tal. Foi um negócio assim muito... Então, assim, o dinheiro que eu tinha ficou congelado no banco, eu tinha dívidas a um banco. E para acabar de acertar, a Caixa Econômica mudou, que eu tinha uma fábrica de pias e tanques, que é objetos que todas as casas têm. Utensílios, né? Não sei nem como eu chamo assim, uma pia de cozinha e tanque de lavar roupa. E todas as casas eu vendia para aqueles conjuntos habitacionais que as grandes construtoras faziam em todo o Brasil. Nossa. O chamado Plano Pai. E aí aquele plano acaba, entra o Itamar Franco, que começou a vir para a classe mais alta, financiar imóveis para a classe mais alta, que foram os condomínios. Então a nossa cidade aqui é cercada de condomínios até hoje. E desse jeito eu perdi meu mercado totalmente. Porque aquela casa da classe C, E, D e E praticamente, acabou o meu mercado, não tinha mais. Aí tem que se reinventar. Reinventar. Só que nisso aí foi que eu me converti. Aí eu parti para loteamentos. Com esses loteamentos, 5 loteamentos na cidade, eu paguei minhas dívidas. E ao total foram 7 anos por causa das dívidas de impostos. ICMS, Receita Federal, tal, que eu negociei com a Receita. Mas os credores, bancos, agiotas, ali tinham que pagar o mais rápido possível. Então começou com agiotas, que era aquela cobrança mais chata, terrível, né, que a pessoa sofre. Depois as dívidas de agiota, as dívidas de justiça do trabalho dos funcionários que eu tinha, as dívidas de bancárias, e por último os impostos. Quando eu cheguei nos impostos já estava parcelado, estava mais tranquilo. O bispo está respondendo aqui para você que está acompanhando a gente. Eu gosto sempre, bispo, de estar atualizando, porque está acompanhando a gente. Entra e sai, entra e sai. Eu trouxe, na verdade, falando para o bispo, a respeito do que ele traz, né, para a gente, para credibilizar a questão da fé, né, dos milagres que acontecem aqui na igreja, que a gente tem muitos testemunhos, mas que ele também prega muito a questão da prosperidade. E ele costuma falar, né, durante o culto, né, nas suas pregações, em cima da palavra do Senhor, de que a gente tem que seguir. E se não seguir é porque não está com ele, porque o Senhor acredita de que a gente buscando... Um propósito de vida. Sim. Não é uma bênção, não é só chegar, estou com dívidas, vou pagar minhas dívidas que Jesus pagou. Não, não é só isso. Tanto que com 90 dias eu tinha tanta experiência com Deus, eu li a Bíblia em 90 dias, virava a noite lendo a Bíblia em 90 dias. Então em 90 dias que eu li a Bíblia, eu concluí, eu não volto mais para o mundo. Eu não volto mais, independente do que Deus vai fazer ou não. Então a gente vai vendo todas as experiências que aquilo é uma consequência. Deus quer o nosso bem-estar, é uma consequência, resolver aquelas pendências. Aquelas pendências foram resolvidas e aí caminhamos. E depois dos 7 anos, quando eu penso em... Agora casei com a Mara Ivone, que antes a gente namorava, aquele namoro confuso. Casei e agora vou ser um empresário, vou reconquistar, vou ser empresário
como eu sempre gostei de ser, e vou dar meus testemunhos nas igrejas e pronto. Aí o Senhor disse, não. Começou a vir muitas profecias, revelações, e dizendo para mim mesmo, eu não lhe chamei para isso, eu lhe chamei para você edificar vidas. E eu rejeitei muito tempo em ser pastor. As primeiras vezes que foram ditas, eu nunca saía daquele ambiente, uma revelação, uma profecia, eu nunca que eu quis. Rejeitei a vida inteira. Ô, bispo, quando o senhor fala, rejeitou a vida inteira e a questão do empresário, mas o senhor continua sendo empresário. Na minha abertura aqui, eu ia comentar também que o bispo, hoje, ele é comendador, né, de Feira de Santana, recebeu o título de Grandes Honrarias de Feira de Santana, que é o título da Comenda Maria Quitéria, e que para isso também, para a gente, é muito importante, porque além de não só salvar vidas, né, assim, eu diria, trazer essas almas aí para poder conhecer a palavra do Senhor e trazer todo esse legado que a gente vem construindo, restaurando famílias através, né, da Igreja Aliança, mas também a questão de gerar empregos para a Feira de Santana, fazer trabalhos sociais na cidade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Temos a Aliança Social, que é uma organização, uma ONG, que trabalha no social. Fazemos um trabalho belíssimo. Dentro em breve teremos uma sede, e essa sede vai desenvolver mais e mais trabalhos no aspecto social. A igreja tem que ter dessa forma, bem distinta. A igreja é palavra, a igreja é transformação de vidas, na área financeira, física, casamento, seja o que for. Mas o social não pode, o repartir do pão não pode estar desprovido disso. Então nós fundamos uma ONG para que a ONG faça isso. Os testemunhos do senhor são tão reais e vivos que talvez, assim, o senhor acredita que a maioria, vou aqui a relatar, né, o Vira Nordeste, né, que é um evento que já se consolida, e que esse ano a gente bateu o recorde, né, de 7.000 pessoas aqui na Avenida Fraga Maia. Para você que está aí para o mundo inteiro, a Avenida Fraga Maia, aqui na cidade de Feira de Santana, na Bahia, é uma das avenidas mais movimentadas da cidade. E antes desse Vira Nordeste, que na verdade é uma virada de ano que acontece na igreja, anteriormente, bispo, era aqui na igreja. Começou sempre assim um culto de virada na igreja, só que aí não cabia de gente, a gente fechou a rua em frente à igreja e colocava quase que o mesmo número de cadeiras do lado de fora. E depois surgiu essa ideia de fazer lá no terreno onde nós vamos onde já é da igreja, nós vamos construir um novo templo. Aí foi feito lá. E para nossa surpresa foi a mesma coisa, faltou cadeira, faltou tudo, o povo chegava e ia embora, tinha gente que veio perto da virada às 11 da noite, teve gente que passou um tempo e foi para a ceia com sua família, mas foi um entra e sai de pessoas, uma coisa assim incrível o que Deus fez no Vira Nordeste. E esse ano vai ser muito forte lá também. O bispo, a gente tem o livro, né? Eu estou muito feliz porque é um livro físico. Eu particularmente gosto mais do livro físico. Do livro físico. Eu acho que você tem a oportunidade. A gente risca, estuda, marca a página. E assim, eu gosto muito da parte da tecnologia, tanto que estamos aqui. Mas essa parte aí, assim, você tá ali, né? Você bota o relatozinho, eu costumo marcar também. Eu acredito que a gente vai trazer muita família para reflexão com esse livro. Mas eu queria que você explorasse mais um pouco, né, do seu sentimento hoje com sua mãe, até no lançamento do livro, quanto à permissão dela, né? Se ela já tem conhecimento. Ela já leu. Ela pediu assim que chegou da gráfica, ela leu. E nós vamos realmente fazer o lançamento no sábado, nessa festa de aniversário, e o lançamento do livro. No domingo nós vamos fazer aqui cultos. Durante os cultos eu vou dar alguns autógrafos para quem adquirir logo no domingo. E logo na segunda-feira já vai estar nas plataformas. Vai estar no Mercado Livre, Magalu, Amazon, todos os lugares vai estar vendendo o livro físico, como também o digital. Então aí a gente vai abrir a nível de Brasil e a nível de mundo. Vamos fazer campanhas em Portugal, Estados Unidos, onde tiver pessoas brasileiras, língua portuguesa fora, vai poder adquirir. Perfeito. Então, quanto mais esse livro for lido, vai ser uma transformação. Porque a Bíblia, Lusitânia, às vezes a pessoa diz assim, quem escreveu a Bíblia? Sim. Muitos ateus falam isso. Quem escreveu a Bíblia? Quem foi Daniel? Quem foi Moisés? Mas a memória de um evangélico na terra ninguém pode apagar. Esteja ele onde estiver, ele é um testemunho vivo. Então eu sou um testemunho vivo. A pessoa não tem como negar os meus fatos, não tem como negar a minha existência, não tem como negar esse roteiro desse livro. Não tem como negar. Então é muito forte o testemunho. E a Bíblia lá em Apocalipse diz, eles venceram pelo testemunho que deram. Então o livro é uma parte do meu testemunho.
para que fique escrito, condensado. Como eu falei, nós vamos um dia, a gente deixa de existir aqui, mas o livro vai continuar. Esse e outros livros que eu vou fazer. Porque depois, o difícil é fazer o primeiro. Não, Escrever o primeiro. Na verdade, o bispo, um pouco que eu conheço do bispo, assim, você que está acompanhando a gente, o bispo é um pouco inquieto, né? Inquieto no sentido de estar com essa grande preocupação de estar, né, trazendo, salvando vidas. Novidades e assim, muito rápido, né? A pastora Marivone que o diga, né, pastora? Ela tá aqui. E tem muita novidade para acontecer. Então é isso. Então, assim, bispo, o testemunho tão vivo que você traz no livro é o que o senhor prega todos os dias naquele altar, né? Sempre eu cito alguma coisa ou outra. Então, assim, é isso que nos traz, né? Eu hoje, né, estou frequentando aqui a igreja, né, me batizei, né, esse ano também, justamente por isso, por sentir tão perto, né, alguém que está ali, né, em cima do púlpito, que leva a palavra como todos os outros levam, mas que levam também de uma forma que nos traz a nossa realidade, né? Aí o senhor hoje trouxe trouxe a palavra hoje, e aí o senhor falou assim, olha, eu estou trazendo aqui da Bíblia, mas eu vou facilitar para você, vou trazendo a nossa realidade. Isso. Então, essa linguagem que nos converte, né? Essa linguagem que nos faz ficar mais próximos de Deus. Você sai um pouco da teologia para o cotidiano. E esse cotidiano que faz com que todos os dias, quando o senhor pergunta quem é novo na igreja, quem pode vir aqui à frente, que está lá. Então, assim, eu preciso minuciar mais um pouco o livro, e eu queria que o senhor trouxesse um pouco, assim, dentro dessa realidade que você traz, a história do livro, há de se pensar de que a gente pode, de repente, aí trazer... Meu sonho é dizer assim, ó, Feira de Santana está com filme aí a nível mundo. Seria possível a gente tentar trazer as pessoas, né, os grandes aí cineastas, para eles pensarem, refletirem e, de repente, levar essa história a conhecimento a nível mundo? O meu sonho é esse. É um sonho, então, ó, todo mundo tá acompanhando aí. Porque, assim, essa história aqui na Netflix é sucesso. É sucesso. E o que é que acontece? Eu já estive em São Paulo 2 a 3 vezes para ir na sede da Netflix e não fui. Porque eles têm os produtores locais, eles mesmos podem ter um interesse pessoal deles e dizer, a gente vai fazer, mas eu preciso que eles leiam o livro. Chegar lá e entregar o livro para algum diretor, alguém aqui no Brasil, que é uma empresa hoje mundial, né? Sim. Mas pelas histórias que eu assisto aí dos filmes coreanos, indianos, portugueses, espanhóis, tantos filmes aí que eu assisto que realmente cabe esse filme. Mas um dos grandes propósitos, bispo, do livro hoje, qual seria? Olha, o problema familiar é o mais grave que tem. Quando a gente vê a violência explodir nas grandes cidades e a gente atrela ali só isso. Aquela cidade é violenta, é assalto, é droga, mas toda essa violência começa em casa. Essa engrenagem, né? É o filho sem pai, é o filho espancado como um animal, não digo nem um animal por um pai ou por uma mãe. Eu conheço uma história de uma pessoa que virou um assaltante de banco por uma surra que tomou do pai. Nossa. O pai rico no interior de São Paulo bateu nele, trancou ele 3 dias jogando salmoura e água. Essas histórias doem muito no coração. E ele saiu dali, ele só pensava uma coisa, quando ele abrir essa porta eu fujo. Ele fugiu com fome, pulou aquele muro e começou a roubar sanduíche, roubar coisas pequenas, quebrar retrovisor de carro para fazer dinheiro, essas coisas, até que chegou assaltante de banco. E hoje ele é convertido, eu ouvi o testemunho dele. Nossa. É um milagre que Deus... Ele tinha 66 anos de pena. O juiz, que era da jurisprudência, não sei, como é que chama assim, da região dele, o juiz daquela cidade, daquele presídio, onde aquele presídio estava, soube da história dele e o filho do juiz estava usando cocaína. Nossa. E Tava ele, tão próximo e ele história, pediu né? aos policiais, traga esse rapaz aqui, que ele se converte no presídio, começa a evangelizar o presídio inteiro, e ele era naquele tempo, assaltante de banco que tinha respeito nos presídios. E ele era respeitado em todo o presídio. E o pessoal até quis tirar a vida do pastor que evangelizou ele, porque se esse pastor continuar vindo aqui, a gente vai morrer aqui nessa cadeia, os outros que não se converteram. Ninguém vai tirar a gente daqui. O juiz soube de toda essa história e diz, eu quero conhecer esse cara. Aí os policiais, cuidado, doutor, não, traga ele algemado, mas eu quero conversar com ele sozinho na minha sala. Ó, eu vou trazer meu filho aqui, se você orar, meu filho, esse Deus seu curar o meu filho, essa caneta aqui tira a sua pena. Nossa. E ele aceitou, orou o filho algemado, o filho foi batizado no Espírito Santo, a história é linda, o filho se converte, o juiz, esse Deus existe, e aí ele se libertou e começou a ir nas igrejas de todo o Brasil contar o testemunho dele.
Bispo, e quando foi que o senhor sentiu assim de Então a Deus? violência começa em casa, entendeu? Começa muito em casa. E hoje a gente tem muito, assim, as famílias estão sendo destruídas, né, o tempo todo. Tudo que a gente vê, tudo que a gente, a nível mundo, né, ultimamente eu tenho dito assim, quando eu abro os olhos e vejo ao redor onde eu estou do mundo, me entristece muito, porque a gente só vê muitas coisas ruins, né, a gente não vê nada e vem crescendo cada vez mais e se alimentando e as pessoas achando que isso é normalidade, né, já não se assusta tanto com as notícias que são ruins e são relatos que vêm de familiares, né, de todos os tipos de violência em geral. Mas assim, em que momento foi que o senhor sentiu que Deus falou assim, filho, eu quero que você conte essa história e quero que você se torne conhecida, que através dessa história você vai trazer, você vai ganhar mais almas. Eu queria saber se houve esse momento. E há uma coisa também que acontece de você ter autoridade, né? Respeito à autoridade. Quando você se transforma num escritor. Eu sempre tive essa vontade. Demorou por causa da minha falta de tempo. Como você falou aí, inquieto, vários projetos acontecem ao mesmo tempo, projetos particulares, projetos no reino. Sim. Então demorou por isso, porque eu parava, escrevia um pouquinho, parava, escrevia outro pouquinho, parava. E tem uma menina aqui na igreja que essa menina em todos os corredores se batia comigo, ela me cobrava: Bispo, Deus está mandando o senhor fazer seu livro. Nossa. Ele vai mudar a sua vida quando o senhor fizer um livro. E aí eu olhava assim para ela, aí a gente ficava um mês sem ver, ela batia de novo comigo e falava: ó, cadê o livro, cadê o livro, cadê o livro? E aí foi que eu senti que Deus estava me cobrando demais esse livro. E aí resolvemos partir mesmo para fazer e achamos aquele tempo ali diário para escrever um pouquinho, um fim de semana, tirando algumas tarefas, algumas atividades para fazer o livro. Porque não é fácil. Imagina. Eu tive e quando é uma realidade. relembrando todos os detalhes. Quando eu ia escrevendo, aí me via alguns detalhes. Eu não lembrava daquilo, vinha na memória. Então ia trazendo. E a linguagem do livro ficou muito boa. Muito gostoso de ler, muito maravilhoso. E sem estar agressiva, tranquila. Depois que eu ler o livro, vou fazer uma resenha, viu? Pronto. Vamos marcar outros horários, outros pra podcasts. Para poder trazer para as pessoas assim. A gente pode ir estudando por capítulos. Isso. E, Bispo, assim, eu ficaria horas aqui, na verdade, para a gente estar explorando muito mais esse livro, mas, assim, eu acredito que, como a gente está aqui no nosso, né, Aliança Cast, né? Ó, a gente, já chegou o tempo aqui, ó. Tá vendo? Então já está ensinando para a gente encerrar, né? Mas eu tenho certeza que você que está do outro lado aí acompanhando a gente, né? Nesse momento apareceu a loira aqui do nada na Aliança Cast, mas é um momento super especial, porque o lançamento desse livro, ele traz para a gente muita reflexão. Lusitânia da igreja aqui. Graças a Deus por você estar aqui, por eu ter te batizado. Amém. Sou muito grata também. Esse cunho já tem aqui a Jéssica também, que é jornalista. Então Sim. são duas jornalistas aqui na igreja. É uma benção ter vocês aqui. Não, e para a gente é um prazer muito grande, né, até compartilhar, né, desse momento tão importante que vai ser o lançamento desse livro, principalmente pelos grandes relatos e testemunhos que a gente vê da igreja em função do que o senhor falou, né, dos seus testemunhos, né, de ser uma pessoa tão real que o seu cotidiano traz a palavra de Deus dessa forma tão clara para a gente. E aí tá no finalzinho aqui, né, queria que você fizesse algumas considerações, pedir pro pessoal aí para acompanhar também a plataforma Determine para poder ter acesso ao livro. E lembrando também que quem quiser o livro também físico vai ter também, entrar em contato, vai receber. E a nível, você falou assim, vai estar, por enquanto, está só no idioma, está em português, mas depois aí a gente, quem sabe... Eu já levantei o custo para traduzir em inglês, traduzir em outros idiomas, levantei esse custo. E lá em São Paulo me informaram a questão, o inglês é o mais prático. Eu disse, e o chinês? E o indiano? Olha, quanto mais a língua complicada, é mais caro. Eu disse, meu Deus. Mas aí a gente vai preparar isso, porque eu quero realmente... A China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. E é exatamente um país que você não pode falar de Jesus. Sim. Mas pelo livro, sim, entendeu? Vai chegar vários chineses, indianos, mas nós vamos alcançar... Meu projeto é alcançar a nível mundial esse livro, em todas as línguas. E pela Amazon a gente chega, né? Antigamente, como é que você ia pegar aqui uma caixa de livros, pegar um aeroporto, um avião e levar para tal lugar? Agora não, a Amazon, ela vende em todo o mundo, no planeta todo. Então, assim, Bispo, o que eu desejo, na verdade, é que esse lançamento que vai acontecer aqui em Feira de Santana, na Bahia, que ele possa acontecer em outros estados. Isso, a editora me falou lá, gráfica, pode ter fazer... no shopping, vários lançamentos. O livro você lança
em vários momentos. Que possa haver vários lançamentos, né? E que também a gente entende que esse valor do livro ele é revertido, né, em várias construções de templos, em ações sociais. Então, lembrando você que está aí do outro lado, quiser adquirir o livro, também se inscrever na plataforma Determine. Você também está fazendo essa parte do social e ajudando também a construir vários templos para a gente estar levando a palavra de Deus através aqui do bispo, né, o bispo Augusto Sá Barreto. Bispo, obrigada por estar aqui participando desse momento tão importante e convidar você e dizer que a gente tem mais cobertura aí, que a gente vai acompanhar de pertinho esse grande lançamento. Você já acompanhou o Vira Nordeste? Esse ano tem de novo e vai acompanhar agora. Você vai fazer, a pastora até combinou lá comigo sobre, eu quero lhe convido aqui para você apresentar lá em 5 minutos a minha história desde a primeira foto, bebezinho. Nossa, que responsabilidade, viu? Apresentar lá e logo depois que você falar eu vou contar um breve testemunho e aí deixar agora a igreja a cargo da igreja, né? Porque a igreja preparou, é o primeiro aniversário que a gente comemora dessa forma. Meu aniversário é dia 18, mas vai ser comemorado dia 1º. E a igreja achou esse espaço maravilhoso, fizeram tudo isso. E nós vamos... Era só o lançamento, aí resolveram comemorar o aniversário, vai ser uma festa muito bonita. Quem for vai ser presenteado lá, vai adquirir o livro lá na hora e aí já poder estar lendo ali, vai ser muito bom esse trabalho. Eu louvo a Deus por sua vida, por Carlos que está ali, seu esposo e tal, e Deus vai abençoar a nossa vida. Amém, somos gratos. Quero agradecer também aqui, hoje a gente trouxe 2 convidados, né? Nossos amigos vieram também participar e está aqui também de camarote acompanhando aqui o nosso podcast, Aliança Cast, na verdade. Mais uma vez eu quero agradecer, né, por estar aqui presente e desejar tudo de bom e assim muito de Deus, né, na vida do Senhor, que o Senhor tem feito grandes coisas, né, não só pela minha vida, né, porque quando a gente está ali, né, meio que a gente está o tempo todo compartilhando os grandes testemunhos, tem muitos testemunhos para dar também. E para você que ainda não a conhece, né, a Igreja Nova Aliança tem a oportunidade. Aliança Sua Igreja. Aliança Sua Igreja. Aliança Sua Igreja, venha conhecer e continuar acompanhando aqui. Seguir aí no Instagram, né? Seguir no Instagram, o bispo está aí, tem oração. Quais são os horários, bispo? Tem as entregas? Tem as entregas de palavras proféticas direto no Bispo Augusto Sá e Aliança Sua Igreja, Instagram e também Bispo Augusto Sá no TikTok. Pronto, tá no TikTok também. Então tem todos os canais. O YouTube, né, que tá por onde as pessoas estão assistindo agora, tem um Bispo Augusto Sá oficial e tem o Aliança Sua Igreja também, aí no YouTube. Essas plataformas são uma bênção. É isso, a gente continua seguindo. E o culto hoje foi bom? Maravilhoso, bispo. Muito bom. E assim, eu, por minhas viagens, né, meus projetos aí viajando, eu fiquei uns dias sem vir para a igreja e no dia que a gente vem, a gente sente o renovar de Deus e é o que a gente tem que pedir todos os dias, que é para renovar a nossa fé. Então é bom renovar a nossa fé com alguém que está ali, que é um exemplo de cotidiano, do dia a dia, trazendo a palavra de Deus de uma forma tão clara, tão próxima, de um entendimento tão fácil para a gente do dia a dia. Por mais que você tenha conhecimento, aqui a gente não precisa ter doutorado, nem ter pós-graduação, né? Mas o entendimento ele tem que ser dessa forma simples, porque eu acredito que era assim que Jesus levava a palavra dele. Ali foi uma direção para uma nação, né? Deus falando para Moisés, direção, vocês vão por aqui. Eles estavam rodeando a montanha lá, perdendo tempo. Ó, é o norte, vai para o norte aqui. E Deus falou ali para uma população que estava ali morando no deserto. Cerca de 2 milhões de pessoas, não é brincadeira. Então ali agora a gente traz a direção que Deus vai nos dar. Deixar de ficar rodeando a montanha e seguir. E seguir em frente. É o que a gente está precisando de direção. O mundo está precisando de direção. Com toda certeza. E até Jesus voltar, nós vamos estar executando isso, trabalhando com muita afinidade, trazendo para você a bênção de Deus o tempo todo, orando por sua casa, seu casamento, levando como você orar, porque na verdade nós ensinamos o caminho. Não vamos só orar, você vai orar, tem a oração coletiva, a oração da igreja por você, a intercessão por tua vida, mas na verdade é você aprendendo a orar nos seus momentos difíceis. Pronto, Deus vai estar contigo em qualquer lugar, qualquer hora. Essa é a bênção do Senhor. E é isso. É o que eu sempre peço, viu? Deus me ensina como falar contigo. Aliança Cast, terça-feira tem mais, 21h30, toda terça, 21h30, logo após o culto. A gente vem aqui correndo para o estúdio e esse bate-papo sobre o culto, sobre um tema. Hoje foi sobre o livro Eu Não Matei Meu Pai. Em breve, todas as plataformas você vai poder adquirir. E quem for para a festa agora do aniversário já vai adquirir lá. E é isso. Posso dar tchau? Pode. A paz para todos e até a próxima. Deus abençoe todos, uma excelente noite de sono e a semana vai ser forte para você, viu? A semana talvez começou assim ontem, hoje, mas amanhã, quarta-feira, vai deslanchar. Deus abençoe sua semana.